Boa noite, galera. Estou regravando a aula de hoje, a aula 11, parte 2, tá? Que na última aula houve um pequeno problema por minha parte, que eu me atrasei, tá? Então a gente vai dar continuidade à aula 11, tá? Parte 2 agora. Só relembrando rapidamente o que nós falamos na aula 10, que foi questão da tabela periódica, tá? Nós apresentamos, falamos a organização dos elementos da tabela, que eles são organizados por ordem crescente de número atômico. Eles são organizados em famílias ou grupos na vertical, em períodos na horizontal. São 18 famílias ou grupos e são 7 períodos na horizontal, ok? Vimos que o que cada elemento que pertence ao mesmo período que eles têm em comum é o que? O número de camadas. Então, por exemplo, se o cara está no primeiro período, ele tem uma camada. Se ele está no segundo período, tem duas. No terceiro, três, e assim até o sétimo. O que os elementos têm em comum quando pertencem à mesma família ou grupo vai ser o seguinte, vai ser o número de elétrons na camada de valência, ou seja, o número de elétrons na última camada. Por exemplo, família 1A, todos os elementos da família 1A ou família dos metais alcalinos. Eles vão ter o quê? Um elétron na camada de valência. Família 2 vai ter 2 elétrons e assim por diante na camada de valência. Vimos os nomes, né, dos elementos, os que estão nessas duas partes aqui no começo e no final são chamados de elementos representativos. Aqui no meio são os elementos de transição externa e o grupo dos lantanídeos e dos actinídeos e lantanídeos são os de transição interna. Vimos também a diferença da classificação entre metais, ametais e gases nobres, tá? Eu vou passar ainda para vocês, não esqueci, tá? Da tabela periódica editada, vou fazer bonitinho, só para fixar mesmo essa parte, tá? Vimos que podemos achar a gente vê o subnível mais energético, dependendo de cada posição, né, da família, de cada família te dá o subnível mais energético, né? A gente viu que na família 1 termina em S1, família 2 S2, família 13 P1 até o P6 e assim por diante. Daqui na família dos transição externa são do subnível D e da transição interna subnível F, né? Tudo isso já foi falado, só mesmo relembrando. Então, essa foi a primeira parte, foi a abordagem geral, tá? Uma coisa que eu me esqueci de dizer, apenas uma rápida classificação, né, de metais e ametais, nós vamos ver isso melhor em ligações químicas, que os metais eles tendem a ser sólidos à temperatura ambiente, tá? E conduzem bem a eletricidade, tá bom? Enquanto que os ametais justamente é o contrário, ametais ou não metais, eles tendem a ser líquidos ou gasosos, mais gasosos, e eles não conduzem bem a eletricidade, tá bom? E essa foi a primeira parte geral de tabela periódica, a gente começar a ver, a saber utilizar a tabela periódica, tudo bem? E essa é a segunda parte da tabela periódica, que são as propriedades periódicas e aperiódicas, tá bom? Essa é a segunda e última parte, que essa é a aula 8, tá? Então, vamos falar aqui rapidamente deles. Primeiro, João, propriedades aperiódicas, assim, vai cair questão assim, o que é uma propriedade aperiódica? Não, não vai cair, mas é bom você saber o que é, para caso aparecer algum texto, alguma questão, não te explique o que é, você bata o olho e, opa, sei o que significa. Como se fosse um tipo de linguagem mesmo, uma linguagem da química. Então você já sabe o que significa. As propriedades aperiódicas, elas têm uma relação assim, uma relação monótona. O que quer dizer? Quando você tem um crescimento de um, você tem um crescimento de outro ou decrescimento. Como assim? Vou botar os exemplos. Por exemplo, propriedade aperiódica. Primeiro exemplo. Uma propriedade aperiódica é o número de massa. Número de massa e o outro calor específico. E o que isso tem, João?
Tá, o que isso tem, João? Qual é na prática, como é que isso vai ser, essa relação monótona, né? Então, por exemplo, ó, dois das principais propriedades aperiódicas. O número de massa, que a gente já viu, qual é a relação do número de massa com o número atômico? Que é a relação, esqueci de falar, né? A relação monótona em relação ao número atômico, que é a principal organização da tabela periódica, como eu falei, como a gente já viu, que está organizado de acordo com a ordem crescente, né? O número crescente de número atômico. Então, o número de massa, qual é a relação do número de massa com o número atômico, ou o número de prótons? Quanto maior for esse número de massa, maior vai ser o quê? O número atômico. Número atômico. E isso é até o que nós vimos, né? Que o que? O número de massa é o que? O número de prótons mais o número de nêutrons, da soma, né? E nós vimos que o número atômico é igual ao número de prótons, tudo bem? Então essa é uma relação, né, proporcional, é uma relação monótona direta, ou seja, se eu aumentar o número atômico, eu aumento o número de massa. Não tem complexidade, não tem exceção, é só isso. O mesmo vale para o calor específico, mas a relação vai ser o quê? Inversa. Ou seja, quanto maior for o calor específico, menor será o número atômico. Número atômico. Tá? Ou seja, mais uma relação monótona. O que significa? Se eu aumento o número atômico, eu diminuo o calor específico. Se eu diminuo o número atômico, eu aumento o calor específico. Não existe nenhuma complexidade nessa relação. Um aumenta e o outro aumenta, ou um aumenta e o outro diminui. Acabou. Não tem exceção, não tem depende, não tem contexto, é só essa relação. Então essas são as propriedades aperiódicas, tudo bem? Agora vamos falar das propriedades periódicas, que são as principais, tá? Que nós precisamos dar um enfoque maior, beleza? Espera aí. Agora vamos pensar aqui nas propriedades periódicas. Então o princípio dela vai ser justamente o contrário da aperiódica, ou seja, a propriedade periódica, ela vai ter sim uma proporção, ela vai ter uma relação com o número atômico, mas não vai ser tão simples, do tipo assim, se eu aumentar uma propriedade periódica, o número atômico vai ser em relação a diminuir ou aumentar o número atômico. Até vai ser, mas não vai ser direto como foram as outras. Tipo, você aumentou, aumenta, o outro aumenta. Ou você aumenta e o outro diminui. Aqui não, vai ser um pouco mais complexo. Uma hora vai aumentar e vai diminuir, uma hora vai aumentar e vai diminuir, vai depender. Então já é um pouco mais complexo, ok? Vai depender mais do que? Do posicionamento desses elementos da família, dos períodos, das famílias e dos períodos, tá? Então vamos falar deles. Conforme eu fiz na última aula, na aula 11, parte 1, eu fiz um esqueminha resumindo aqui para vocês, tá? Conforme ela cresce, sim. O que isso significa? Se eu for mais para um lado ou mais para o outro, essa propriedade vai crescer. Então vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia botar o esquema e depois eu ia explicar um por um. Aqui nós temos aqui setas de duas cores. Uma seta que cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, que é a seta cor verde, tá? Esse movimento aqui de aumentar da direita para a esquerda, de cima para baixo, vamos ter duas propriedades. Enquanto que as setas de cor preta, que vão crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima, serão outras três propriedades, tá? É a questão do crescimento. Conforme eu vou caminhando com a tabela periódica, como se fosse uma cartografia, né? Tipo assim, dependendo de onde eu tô, se eu estou indo em diagonal para cima ou em diagonal para baixo, a propriedade vai crescer. Por isso que ela não é uma propriedade periódica, ela não é mais monótona. Ela não é só mais aumentou o número atômico, aumenta ou diminui a propriedade. Agora vai depender de família e período. Não vai ser mais tão simples, tão direto, tão monótono. Beleza? Então vamos lá. Primeira propriedade, vamos começar pelo lado de cá. Vamos começar pelo TCTA. Por que eu estou colocando são 5 propriedades? É que aqui você forma uma frasezinha, o ETA e o EPA, que fica mais fácil de você memorizar. Não gosto muito desse termo, decorar, mas para você pegar, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo TA. O que é o TA? O TA seria em relação a tamanho, ok? Só que não é um termo muito legal de você usar, muito usual, não é um termo correto. O termo correto, na verdade, é o raio atômico. Tá bom? Raio atômico.
Mas o que quer dizer? O tamanho, ou o raio atômico, que o correto mesmo é raio atômico, é em relação ao tamanho do átomo, tá? Mas o termo tamanho não é muito correto. Você utiliza o raio atômico, ou seja, por exemplo, e o que eu tô mostrando aqui para vocês? Que ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ou seja, elementos, se você for olhar, dependendo do, você vai pegar sempre dois elementos para comparar, tá? Então, se eu pegar um cara aqui de cima, olhar um de cima e o outro logo abaixo, o logo abaixo vai ter o raio maior, o raio atômico maior. Se eu pegar um cara na direita e na esquerda, o cara que estiver mais à esquerda vai ter o raio atômico maior. E assim sucessivamente, tá? Mas o que significa o raio atômico? É justamente o tamanho. Então, por exemplo, vou pegar aqui... Espera aí. Eu vou pegar aqui, dê uma olhada na apostila de vocês, que está na página 26, tá? E vou utilizar a terminologia que a gente já viu, tá? Em questão de período e família, tá bom? Para vocês irem se acostumando com esse vocabulário, tá? Então você está aí com a tua tabela na mão. Dá uma olhada na família 1, tá? Ou família de metais alcalinos, tá? Dá uma olhada no segundo e no terceiro período dessa família. Você vai ver que eu tenho no segundo período o lítio, tá? E o sódio, tá? O lítio está no segundo período e o sódio no terceiro. Então, como é que ficaria? A gente sabe que se a gente for olhar o resumão, a gente vai ver o quê? Que o sódio é maior. Mas por quê? Pensa aqui comigo. Isso é um exemplo de comparação de dois elementos de uma mesma família, tá bom? Não estamos olhando para dois elementos de um mesmo período, mas sim de uma mesma família, ou seja, na vertical, beleza? Então vamos lá. O lítio, os dois estão o quê? Na família 1. Então, ambos, o que ambos têm em comum? Ter um elétron na camada de valência, tá bom? Só que o que eles não vão ter em comum? O número o quê? De camadas. Então vamos lá, o lítio está no segundo período, então ele tem o quê? Duas camadas, tá bom? E o sódio está no terceiro período, tem o quê? Três camadas. Então, se você usar lógica, qual é a lógica? O lítio, deixa eu descer um pouquinho aqui, o lítio vai ter o quê? Uma estrutura menor e o sódio maior, só pelo fato de ter mais camadas. Então, o tamanho do átomo de sódio é maior que o tamanho do átomo de lítio, tá? Então, o raio atômico do sódio é maior do que do lítio, beleza? Então, comparamos com dois elementos de uma mesma família. Agora, vamos pegar dois elementos de um mesmo período. Espera aí. Voltando, vamos olhar para o terceiro período, tá? Família 1 e família 2. Ou família 1A, família 2A. Ou família dos metais alcalinos terrosos, tudo bem? Terceiro período. Sódio, da família 1, e o Mg, que é o magnésio da família 2, tudo bem? O que eles têm em comum? Vocês estão no mesmo período, têm o mesmo número de camadas, tudo bem? Ambos têm 3 camadas porque estão no terceiro período. O que eles não vão ter em comum? O número de elétrons da camada de valência. Então vamos lá, pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Além, obviamente, né, deles terem número de elétrons da camada de valência diferentes, eles, por serem elementos diferentes, eles já possuem o quê? O número de prótons diferente. Então vamos com calma. O sódio, o Na, ele tem 11. O número atômico dele é 11. Logo, ele tem o quê? 11 prótons. Vou colocar 11 mais, 11 de carga positiva no seu núcleo, tá bom? E aqui os elétrons distribuídos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calma aí, deixa eu botar aqui no último. Tem um, né? Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mesma coisa aqui, vamos lá. Opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Aqui vão ser 2. Aqui vão ser 2. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Então, e aqui, mais o magnésio tem o quê? 12 cargas positivas. Tudo bem? Então, o que a gente tem que olhar para aí? Qual é o raciocínio que a gente vai usar? O raciocínio é o seguinte. Quanto mais vocês percebam que é proporcional, né?
Se eu tenho, aqui no que estamos falando de átomo, se eu tenho 11 prótons, eu vou ter 11 elétrons. Se eu tenho 12 prótons, eu vou ter 12 elétrons. E assim sucessivamente, tá bom? E tá bom, João, e aí? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quanto maior for a minha carga positiva no meu núcleo, quanto maior for o número de prótons, mais eu vou conseguir o quê? Atrair os elétrons. Temos que pensar um pouco na física. Não sei se vocês já viram isso, tá? Que é questão bem basal da física, pra gente aqui, bem basal. Que é a questão de atração de polos, né? Ou seja, de cargas. Se eu tenho duas cargas iguais, elas tendem ao quê? A repulsão, a se afastarem. Se são cargas diferentes, eles tendem a se aproximar. Então, duas cargas positivas tendem a se separar, duas cargas negativas tendem a se separar, uma carga positiva e uma carga negativa tendem a se atrair, tudo bem? Só que, quando a gente fala nas cargas positivas do núcleo, eles vão ficar ali. Porque lembra que no núcleo, lembra como é que é a proporção, mais ou menos, da estrutura atômica, que eu tenho um núcleo como se fosse uma mosca no centro do campo de futebol, e a eletrosfera é toda a estrutura do estádio. Então, assim, é muito maior. Obviamente, o desenho aqui não está em proporção, né? Então, a carga positiva ela não vai se afastar porque eles estão ali pequenininho, bem apertadinho. Agora, as cargas negativas, os elétrons, eles estão se espalhados por toda a estrutura do estádio, né? Então, ele tem muito... A tendência das cargas negativas se separarem é muito maior. Eles ficam ali rodando e tal, tentando se afastar porque são cargas iguais, tá? Só que qual é a relação? A mosquinha lá no centro do campo vai tentar o quê? Puxar esses elétrons para ele, porque são o quê? São cargas opostas, positiva e negativa. Tudo bem? Só relembrando. Então, quanto mais cargas positivas eu tiver, mais eu vou estar atraindo as cargas negativas. Lembrando que isso é entre átomos, tá? Não estamos falando ainda de íons. Por que eu falo isso? Porque a proporção vai se manter. Se aqui é 12 positivo, 12 negativo. Se aqui é 11 positivo, 11 negativo. E assim sucessivamente, tá? Então, quanto maior for a minha carga positiva, maior vai ser o quê? A minha atração da eletrosfera com o núcleo, ok? Não que aqui não esteja havendo uma atração, ela há. Só que quanto maior for a minha carga positiva aqui, mais eu vou estar o quê? Atraindo. Isso é uma comparação entre átomos de um mesmo período, tá, galera? A gente nunca vai aparecer para você, assim, tipo assim, um cara da... Pega aí tua tabela periódica, ó, por exemplo. Nunca vai aparecer, dá uma olhada, ó, família 1, família 2. Nunca vai aparecer assim para você o Na, que é do terceiro período da família 1, tá? E o cálcio, que é da família 2 no quarto período, tá? Porque eles são muito próximos. Então, assim, ele vai... Se cair uma questão de perguntar qual é o maior raio, qual é a maior propriedade periódica, vão ser sempre entre dois caras, ou até de 3, 4, quantos forem, mas que sejam bem distanciados, porque quando são muito próximos, quando são muito próximos, assim, quando não está na mesma família ou no mesmo período, nunca vai acontecer esse caso como eu dei, por exemplo, entre o sódio, que é o Na, está da família 1, terceiro período, e o cálcio, que é da família 2, quarto período, porque está muito próximo ali e não estão na mesma família nem no mesmo período. Então, se você reparar, se ele está crescendo, se o raio atômico está crescendo de cima para baixo, da direita para a esquerda, pode ficar meio ambíguo. Pô, João, entre o Na e o Ca e tal. Não, porque já é uma questão mais complexa de você analisar, tudo bem? Então, fiquem tranquilos, tudo bem? Então, essa é a questão. Então, voltando para cá, o que está acontecendo? Aqui, a atração, ela não é tão forte quanto a atração do Na, do sódio, não é tão forte quanto a atração do Mg. Ou seja, como é que vai ficar esse cara? Vai ficar aqui, ó. Vai ficar com a eletrosfera mais próxima do núcleo. Enquanto que no sódio, apesar de também estar atraindo, não vai estar tão próximo à eletrosfera. Logo, o tamanho desse átomo será... Ih, cacete. Não, tá certo. Logo, o tamanho desse átomo será maior do que esse. Então, a gente está comparando o quê? O Na e o Mg. Eles estão no mesmo período, então o Na está mais à esquerda, logo, se ele está mais à esquerda, ele vai ter o seu raio atômico maior, o tamanho da molécula, o tamanho do átomo maior. Tudo bem, galera? Beleza? Show?
Então é isso, isso é o raio atômico, tá bom? Agora, galera, vamos falar de meio que 2 em 1, tá? Eu não vou falar primeiro desse E+, daqui do ETA. Eu vou falar do E- do EPA, tá? Por quê? O E- significa o quê? Eletronegatividade, enquanto que o E+ é a eletropositividade. São duas propriedades opostas, são antônimos, tá? Só que a propriedade eletronegatividade ela é muito mais usada, muito mais usual, tá? Então, o que vai aparecer para você em textos, em questões, você raramente vai ver falando de eletropositividade, mas sim de eletronegatividade. Mas se você sabe a eletronegatividade, a eletropositividade vai ser justamente o oposto. E vale para a eletropositividade, que é o oposto da eletronegatividade. Só que como a eletronegatividade aparece mais, eu vou dar mais ênfase à eletronegatividade, beleza? O que é a eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência de um átomo em receber elétrons, tá bom? Então aqui não tem muito o que explicar, é só mesmo de você entender. A gente vai ver isso melhor em ligações químicas, que é a próxima aula, tá? Mas a eletronegatividade, o comportamento dela qual é? Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Nós vamos ver que os ametais, a galera que está mais para cá, eles são muito eletronegativos, porque a tendência deles é sempre de receber elétrons, independente de ser 1, 2, 3. Nós vamos ver bonitinho lá, quando a gente for falar de regra do octeto, mas isso a gente vai falar melhor na próxima aula. O que é importante é que vocês entendam que o comportamento é esse, é da esquerda para a direita, de baixo para cima, você vai ter maior eletronegatividade. Então, a eletropositividade vai ser justamente o contrário, vai ser a facilidade, a tendência de um elemento em o quê? Doar elétrons. Então, justamente vai ser o contrário. Se a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, a eletropositividade vai crescer da direita para a esquerda, de cima para baixo. Um detalhe importantíssimo, vocês não podem de jeito nenhum deixar passar. O que é? Toda vez, isso é o que eu vou dar um macetinho, tá? Toda vez que uma propriedade periódica tiver no nome eletro, tá? Eletro, vocês vão ter que desconsiderar os gases nobres, tudo bem? Porque nós vamos ver em ligações químicas que para os átomos formarem moléculas, formarem estruturas, eles tendem a formar, de terem uma configuração similar a de um gás nobre. Porque lembra quando eu comentei com vocês que os gases nobres na natureza, eles existem sozinhos, eles não precisam fazer ligação para existirem na natureza? Então, justamente, os outros elementos, sem ser os gases nobres, eles precisam pelo menos fazer uma única ligação, nem que seja dele com ele mesmo. Mas precisam sempre fazer ligação para existir. Por quê? Porque assim eles chegam a uma configuração de gás nobre, tá bom? Que é o que? Estável no ambiente. Então, quando a gente fala de eletronegatividade e eletropositividade, que é a questão da tendência de perder ou ganhar elétrons, os gases nobres não vão entrar nessa, porque eles não tendem a perder nem a ganhar elétrons, porque eles já são estáveis, eles mesmos soberanos, tudo bem? Se a gente fosse falar do raio atômico, como a gente falou atrás, o raio atômico é o tamanho do átomo. Então os gases nobres entram. Então o macetinho que eu dou é sempre você reparar na palavra da propriedade, que é o quê? Eletronegatividade, eletropositividade. Então quando eu tenho eletro, os gases nobres não entram. Reparem que raio atômico, ou tamanho, não tem a palavra eletro, beleza? Mas estou só explicando os porquês, tá bom? Show de bola? Beleza! Bom, assim nós fechamos o ETA, né? Que é o lado esquerdo, quer dizer, que cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então o ETA nós já vimos essas duas propriedades. E lá em cima nós já vimos o E-, que é a eletronegatividade. Agora vamos para nossa quarta propriedade, que é o P, relativo ao P, que é o quê? É o potencial de ionização, tá? Ou energia de ionização. Nesse caso é diferente do tamanho, tá? Por quê? Porque essas duas nomenclaturas, tanto potencial quanto energia, estão corretos. Então não tem nenhuma divergência, nenhum mimimi nisso. Você pode utilizar essas duas. Só que por que eu utilizo o potencial? Justamente por causa do pezinho, para a gente formar o EPA. ETA e EPA para você ficar mais ligado na hora de você avaliar, tudo bem? Então o que é o potencial de ionização? Ó, como eu botei aqui. A energia de ionização é a energia ou potencial de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo isolado e no estado gasoso, tá? Reparem já de cara, já digo para vocês, ó. Não tem a palavra eletro aqui na propriedade, então os gases nobres vão entrar, tá bom? E repetindo,
A energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo isolado. Pô, João, mas você falou que essa troca de elétrons, o gás nobre não troca elétron. Sim, de fato, mas isso aqui é a energia necessária para você retirar um elétron. Então, se você chegar e pegar um átomo de gás nobre e você impor uma energia, colocar uma energia, você consegue tirar o elétron. É porque isso não é um movimento natural, entendeu? Você requer uma energia para retirar. O gás nobre, se você impor uma energia de determinada forma, óbvio que eu estou falando de uma maneira geral, se você impor uma energia, você consegue retirar elétrons do gás nobre, tudo bem? Então, por isso que no potencial energia de ionização você consegue sim, você leva sim em conta os gases nobres, tá bom? Então, qual é o comportamento? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Esse que foi a grande polêmica da aula ao vivo, né? Mas se você pensar comigo, já que a energia o potencial de ionização, a energia de ionização, é a energia que você precisa para retirar um elétron, então pensa aqui comigo. Se nós vimos que o comportamento dos elementos em relação à eletronegatividade, que a eletronegatividade é o quê? A tendência é o quê? De ganhar o elétron. Então, se você precisa de uma energia para retirar o elétron, você vai estar fazendo justamente o contrário. Se os caras aqui tendem a ganhar elétron, então para você usar a energia que você precisa para retirar, pensa aqui comigo. A tendência do cara é sempre ganhar. Porra, tô tranquilão aqui, naturalmente eu vou pegar para mim. Para eu tirar, o cara que está acostumado sempre a ganhar, para tirar desse cara você precisa o quê? De muita energia. Entendeu? Então, tipo assim, ó, a criança mimada que ganha presente dos pais sempre. Tá acostumada a ganhar, sempre presente e tal. Pô, para você tirar o presente dessa criança, você vai precisar de muito esforço. Então, essa é a jogada, entendeu? Então, por isso que o potencial ou a energia de ionização vai crescer junto com a eletronegatividade, ou seja, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Tudo bem? Aí, por exemplo, até a aluna Érica perguntou lá na hora. Vou pegar dois exemplos. Dá uma olhada na sua tabela. Ó. Na família 6A, desculpa, família 16, família 17 ou 7A. Família 16, família dos calcogênios, família 17, família dos halogênios, tá bom? Vou pegar aqui no segundo período, oxigênio e flúor, o O e o F. Tá? Vou pegar aqui, ó. Se eles estão no mesmo período, o que eles têm em comum? É o número de camadas, tudo bem? Então vamos lá, oxigênio e o flúor, tá? Família 16, calcogênio, família 17, halogênios, tá bom? Então, se eles estão no segundo período, eles possuem o quê? Duas camadas. Ok? Só que aí vai ser um raciocínio parecido com o raio atômico, tá bom? Qual é a ideia? O oxigênio, ele tem o quê? 8 cargas positivas, ou seja, 8 prótons. E também 8 elétrons. Então, 2, 3, 4, 5, 6. O flúor vai ter o quê? 9 prótons, 9 cargas positivas e 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então a gente vai pensar de novo no raio atômico. Principalmente a Érica, que você me perguntou. A energia de ionização, o potencial de ionização, vai ser a energia necessária para você retirar um elétron, tá? Só que o que a gente tinha pensado? A gente pensou o contrário. A gente começa a tirar os elétrons da camada mais de fora, começando pela camada de valência e vai para dentro, tá bom? A gente tinha pensado o quê? Justamente o contrário, de dentro para fora. Mas na verdade o quê? De fora para dentro. O mole que eu dei, tá? Desculpa total, tá? Então vai ser justamente o contrário. Já que o oxigênio ele vai ter um raio maior, ou seja, a atração desses caras... Desculpa. Se a gente ver aqui o flúor vai ter um raio menor, né? Por quê? Porque como a gente acabou de ver, se ele possui mais prótons, ele vai atrair mais. Tudo bem? E o oxigênio, como tem 8 prótons, ele vai atrair menos, apesar de também estar atraindo.
tá? Só que, com isso, os elétrons estão mais fixos no núcleo, tudo bem? Então, para você retirar um elétron dele, ainda que na camada mais exterior, você vai precisar o quê? De uma energia maior para você poder o quê? Retirar qualquer elétron. No caso, o primeiro elétron, tudo bem? Primeiro, tá? Então, essa é a ideia. Ele vai acompanhar a eletronegatividade, tudo bem? Por quê? De novo, ele vai ser o contrário do raio. Por quê? Porque quanto maior for aqui, isso no mesmo período, quanto maior for a carga positiva, o número de prótons, vai atrair mais a eletrosfera, então vai ser mais difícil para você conseguir arrancar o elétron. Na verdade, a Érica estava certa, tudo bem? Só que a gente tem que pensar primeiro de fora para dentro, tá bom? Então, vou precisar de uma energia maior. Por isso que ele cresce o quê? Da direita para a esquerda. Tudo bem? E o mesmo vai valer o quê? Se a gente for comparar dois caras, o quê? Da mesma família. Vamos pegar aqui, ó, da família 17 mesmo, tá? Família 17 é a família dos halogênios. Agora, ao invés de... Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu pausar aqui. E o mesmo vale, vamos pegar dois caras da mesma família, família 17, tá? Família dos halogênios, o flúor e o cloro. O flúor está no segundo período e o cloro está no terceiro, tudo bem? O que eles vão ter em comum é o número de elétrons na camada de valência, tá? E o que eles vão ter de diferente é o número de camadas. O flúor, como está no segundo período, tem 2 e o cloro tem 3, tá? Então, já de cara, a gente já mata porque é o quê? É o mesmo princípio. Como ele vai ter menos camadas, a tendência dele estar o quê? Mais próximo, tudo bem? Ele vai estar mais próximo do núcleo, portanto, para você retirar esses elétrons, você vai precisar de uma energia maior, tudo bem? Então, entre o flúor e o cloro, o flúor está mais em cima, ele vai ter uma energia e um potencial de ionização maior, tudo bem? Então, o comportamento do potencial ou energia de ionização é da direita para a esquerda, de baixo para cima, beleza? Tranquilo? Ah, galera, uma coisa importante, vou pegar aqui um exemplo do alumínio, que é o Al, tá? Ainda falando do potencial de ionização, ou energia de ionização, que é o P do EPA, tá? O alumínio está o quê? Na família 13, ok? Ou 3A, ou família do bóron, tá? Só que ele está o quê? No terceiro período, tá bom? A gente vai ver em ligações químicas depois que o Al, ligações químicas, número de Knox, tá bom? Vamos ver com mais calma. O Al, a tendência dele é dele ser um cátion trivalente, ou seja, ser um Al mais 3, para quando ele for fazer a ligação dele, tá? Mas o que isso significa, João? Por que você está falando disso agora? Que é o seguinte, o Al, ele não é simplesmente, tipo, sai em 3 elétrons, ele vai perder um elétron, vai perder 2 e vai perder 3. Por quê? Vamos olhar aqui, o Al, ó, pega a tabela periódica. O Al está o quê? No terceiro período. Então vamos pegar aqui o átomo do Al. Se ele está no terceiro período, isso. Ele tem 1, 2, 3 camadas, tá? E ele está na família 13. Então, justamente na família 13, ele vai ter o quê? 3 elétrons na camada de valência. A tendência dele para se tornar um cátion trivalente é perder esses três elétrons, tá bom? Só que é o seguinte, ele vai ter uma energia de ionização ou potencial de ionização para o quê? Retirar, ele precisa de uma energia para retirar esse elétron. Então, ele vai retirar esse primeiro elétron aqui. Então, a gente vai chamar isso aqui da primeira... O primeiro, tá? Potencial de ionização. Botei PI, potencial de ionização, tá? Ele vai gastar uma determinada energia, tá? Para ele tirar o segundo elétron, ele vai precisar de mais energia ainda. Então ele vai precisar, então a gente vai chamar isso aqui, ó, já que ele vai precisar de mais energia, isso aqui vai ser o segundo energia, o segundo potencial de ionização, tá? E aqui, o terceiro a mesma coisa. Ele vai precisar de mais energia ainda. Ele vai precisar de mais energia aqui no primeiro, do primeiro elétron, do primeiro potencial, de mais energia aqui do segundo, tá? Para tirar o terceiro. Então esse vai ser o terceiro potencial de ionização ou energia de ionização. O que eu quero dizer com isso, galera? Se você for pensar isso para o mesmo átomo, tá? Comparando o mesmo átomo,
Se a primeira energia de ionização vai ter uma energia, você vai precisar de uma determinada energia para tirar um elétron. Só que se você quiser tirar mais, um segundo, um terceiro, um quarto átomo, você vai precisar de mais e mais energias. Então, quando falarem de primeira energia ou primeiro potencial de ionização, segunda, terceira, quarta energia, quarto potencial, conforme eu vou tirando mais elétrons, eu vou precisar de mais energia. Tudo bem? Isso é muito importante também de ficar claro, tá bom? E por último, é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Já de cara, o que acontece? Ó, tem a palavra eletro, ou seja, eu vou ignorar os gases nobres, tá bom? E agora vamos definir a afinidade eletrônica ou a eletroafinidade. É o seguinte, a afinidade eletrônica, ela é a energia liberada, agora estamos falando de liberar energia. No potencial de ionização, a gente estava absorvendo energia, tá? É a liberação de energia liberada, quando se adiciona um elétron a um átomo isolado no estado gasoso, ok? Então é o seguinte, e no estado fundamental. Então é o seguinte, vai ser o mesmo comportamento da eletronegatividade do potencial, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Pô, João, mas você acabou de falar que a afinidade eletrônica está falando de liberar energia e o potencial era de absorver, não deveria ser o contrário? Não. Por que não? Porque aqui nós estamos falando de um movimento um movimento natural, ou seja, a afinidade eletrônica é a energia. O cara tá lá, tranquilão. Vamos pensar na criança mimada. A criança mimada, ela vai receber o presente naturalmente. Quando ela recebe o presente, ela libera energia. Então isso é o que acontece com os elementos. É algo mais natural. Ele recebe o elétron, tá? A afinidade, ele recebe o elétron e libera energia. Então quanto mais fácil for para esse cara de receber o elétron, ele vai liberar mais energia. Por isso que ele vai acompanhar a eletronegatividade. Quanto mais para cá para cima, que nós vimos que é maior a eletronegatividade, ou seja, a facilidade dele receber elétrons, quanto mais fácil for para ele receber elétrons, mais energia ele vai liberar. É diferente do potencial, apesar de terem o mesmo comportamento de quem é o maior, de como é que vai crescendo, porque o potencial você precisa de energia para liberar. É um movimento contrário. Mas ainda assim ele vai ter o mesmo comportamento, porque se você está botando energia, criança mimada, vamos pegar a criança mimada. A criança mimada recebe energia, recebe o presente. Então, para você tirar dessa criança mimada o presente, você precisa de muita energia. Então, por isso que, quanto mais a criança for mimada, você precisa de mais energia para tirar. Enquanto que essa criança mimada, ao ela receber o presente dela, ela automaticamente libera energia. Por isso que quanto mais fácil, quanto mais mimada for a criança, ela vai receber o presente e vai liberar mais energia. Então, por isso que o potencial, a afinidade eletrônica acompanha o potencial e vice-versa. Tudo bem? Galera, foi isso que nós falamos na aula de hoje, tá bom? A aula está sendo regravada mais uma vez. Se ficar alguma dúvida, revendo esse vídeo, vocês na próxima aula, ou aulas futuras, ou enfim, vocês tirem as dúvidas. Tudo bem, galera? Mas o importante é o esqueminha. O esqueminha ETA, ETA. ETA, eletropositividade, tá, que é do tamanho, né, do raio atômico, cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. E o EPA, eletronegatividade, potencial de ionização ou energia de ionização, e o A é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, tudo bem? Então, qual é o comportamento? Da direita para a esquerda, de baixo para cima. Tudo bem, galera? Valeu!